Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês. Nós aqui esperamos encontrá-los todos muitíssimo bem. Vocês que nos assistem agora através do Instagram, encaminhem essa live aí para aqueles que vocês acreditam que precisam destas palavras. Os que vão nos assistir depois, através do nosso canal no YouTube, quem ainda não está inscrito, se inscreva. Nós temos lá o canal CEPMM e estamos também aí nas plataformas de áudio, para quem vai dirigir e nos ouvir, né, Dora? Para quem aproveita a estrada aí para nos ouvir depois, através do Spotify e o Deezer, o CEPMM está nas redes. Então, antes de nós começarmos com a temática de hoje, eu convido todos vocês para que nós possamos fazer a nossa oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais um dia, por todos os caminhos, as batalhas, por todas as nossas conquistas, demonstrando um profundo sentimento de gratidão por tudo aquilo que estamos vivendo e aprendendo, deixando o nosso muito obrigada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, ao longo aí do último mês, nós temos trabalhado com vocês a respeito de temáticas muito importantes que auxiliam aí, né, o desenvolvimento da nossa vida, que auxiliam aí nas nossas funções do cotidiano, em como nós podemos ter uma vida mais harmoniosa, que seja conduzida, né, em caminhos de boas práticas e que facilite aí a nossa jornada agora enquanto seres reencarnados no planeta Terra. O Rafa falou conosco a respeito das vibrações espirituais, em como elas são importantes de serem sentidas, de serem experienciadas, mas acima de tudo em serem compreendidas, né, em sua totalidade. E na semana passada a Dessa falou muito bem, né, a respeito do pensamento disfuncional. Então quem não assistiu ainda às lives deste mês, assista, preste atenção, reflita sobre o que foi falado, porque são temáticas muito importantes. E hoje eu quero falar com vocês, depois que falamos sobre vibração, sobre o pensamento e como isso afeta a nossa existência, eu quero falar com vocês a respeito de algo que também muda e muito a nossa existência, que é a gratidão. Por que eu resolvi falar com vocês a respeito da gratidão? Quando nós vamos procurar o que estudar, né, e o que falar com vocês, eu sempre peço o auxílio da espiritualidade para ser intuída, para trazer uma temática que esteja envolvida com o nosso momento e com aquilo que nós temos a necessidade de aprender. E o que veio, né, para que fosse falado com vocês era a respeito da gratidão. E eu entendi muito bem depois, né, ao analisar aí esse compêndio dos vídeos do último mês, a necessidade de se falar a respeito de gratidão, para que nós possamos entender aí essas ferramentas que nos auxiliam a ter uma vida cada vez mais efetiva, uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Aqui no CEPMM, vocês que nos acompanham sabem que nós temos os pilares de entendimento das temáticas que vivenciamos aqui, que são 3: a religião, a ciência e a filosofia. Para poder falar no campo da religiosidade a respeito do sentimento de gratidão, eu escolhi um dos trechos do Evangelho que, na minha opinião, é um dos mais bonitos, é um dos mais poéticos e muito significativo também, que é um trecho
de uma das cartas de Paulo. Na outra live, quando eu falei a respeito da necessidade de seguir regras, até fiz um adendo com relação à história de Paulo, né, a respeito da conversão, de como isso aconteceu e como Paulo já dentro de uma de suas funções antes da conversão, ele estava nessa perseguição àqueles que acreditavam no Cristo. Ele era um grande conhecedor geográfico, né, dos locais em que ele havia visitado e dos caminhos por onde ele passava. Então, culturalmente, ele entendia muito bem como é que cada região, como cada povo se comportava, como as coisas aconteciam. E ele escreveu várias cartas ou epístolas, e essas cartas aí, elas são a base do cristianismo, né? Paulo pavimenta o caminho para que depois os evangelistas possam então descrever as passagens da existência de Jesus. E uma dessas cartas que Paulo escreve é uma carta escrita aos Tessalônicos. No Evangelho são duas cartas que são trazidas para os Tessalônicos. A Tessalônica era a segunda maior cidade da Grécia e, né, era uma das cidades mais populosas. E Paulo, então, nessa carta que ele envia aos Tessalônicos, nessa primeira carta, especificamente no capítulo 5, no versículo 18, Paulo diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor Deus para convosco. É muito bonito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor Deus para convosco. Além de ser um trecho muito bonito e muito poético, né, quando as cartas de Paulo são cartas muito, muito poéticas, muito bonitas, há um significado muito importante dentro da grafia. Paulo começa a escrever a frase usando uma preposição, que é em. Em tudo dai graças. E ele poderia ter colocado outra preposição, por tudo dai graças. Mas ele não o faz assim. O que significa em tudo dai graças? E por que a contraposição? Porque quando você diz em tudo dai graças, quer dizer que é aquilo tudo que você é a sua plenitude, são as coisas positivas e as coisas negativas, é a bonança e é a dificuldade, é o Calvário e também é a plenitude do paraíso. Quando você imagina, se ele tivesse dito por tudo, o que ia significar? Aquilo que eu adquiri. E geralmente dos bens materiais. E não é isso que Paulo quer nos dizer. Pela bonança, é óbvio que a maioria de nós às vezes se lembra de agradecer a Jesus. Nós temos o hábito de dizer: eu passei no concurso, graças a Deus. Eu consegui um bom emprego, graças a Deus. O meu relacionamento está indo muito bem, graças a Deus. Em contraponto, quando eu estou procurando emprego, será que eu lembro de agradecer a Deus? Meu relacionamento não está numa fase muito bacana, será que eu me lembro de agradecer a Deus? Ou eu estou estou estudando para poder passar no concurso, e aí será que a minha gratidão a Deus está fazendo parte desse caminho, desse objetivo que eu ainda não cheguei? Nós temos um péssimo hábito de imaginar que Deus só está nos auxiliando quando nós atingimos o objetivo. E nós nos esquecemos de pensar que em todas as partes do processo, e ouso dizer, principalmente as mais difíceis, Deus está nos abençoando, está cuidando de nós. Há uma grande dificuldade da nossa parte de sermos gratos, de pensarmos nessa questão da presença, na questão da bonança. Em outra das cartas de Paulo, e Paulo deixou muitas, né? São mais de 20, se não estou enganado, são 23. Que é quando a questão dos preparados e dos escolhidos, que Deus nos oferta os instrumentos que nós necessitamos. Quando eu estou passando por um caminho muito caótico, quando eu estou passando por um caminho de grande dificuldade, é preciso que eu enxergue muito além da dificuldade.
Eu estou vendo um cenário que é caótico, eu estou vendo um cenário que não é nem um pouco positivo para mim. E aí, geralmente, quando eu estou nesse cenário que não é nem um pouco positivo, acontece o que a Dessa disse na semana passada: o pensamento disfuncional toma conta. Aí eu começo uma coisa que já é negativa, eu vou somatizando aquilo, vou pensando cada vez mais negativo e vai tomando proporções dantescas na minha vida. E aí, quando eu aprendo a pensar racionalmente, fazer uso do pensamento de uma forma não necessariamente que eu tenho que ignorar a dificuldade, porque isso me tornaria leviano, inclusive, com aquilo da qual a minha responsabilidade precisa ser executada. Mas quando eu penso racionalmente, eu avalio quais são as possibilidades. Tem uma cena muito curiosa, inclusive, de um filme de animação, que é o Rei Leão, que a maioria de nós já assistiu. Uma das cenas épicas do filme é quando o Mufasa e o Simba, ali bem no início do filme, eles estão ali observando o cenário, né, de tudo o que fazia parte do reino. E aí o Mufasa diz: Simba, tudo aquilo que o sol toca é seu. E o Simba fica maravilhado. A grande falha do Mufasa é parte da vida do Simba, porque o grande enfrentamento que o Simba tem é com o mundo das trevas, que lá no filme Rei Leão é representado pelo local onde as hienas vivem, que é um local muito escuro. Então, normalmente nós acreditamos que o sentimento da gratidão, o sentimento das boas possibilidades, ele só pode nos acompanhar nos tempos da bonança. E nos tempos da dificuldade ou no tempo das trevas, nós nos esquecemos de desenvolver essa gratidão. Porque quando eu encho o meu coração de gratidão e quando eu começo a pensar com as possibilidades que eu tenho, Deus é tão misericordioso e tomado de compaixão por nós, que Ele vai nos fornecendo os instrumentos necessários para que eu me apoie ali naquele momento que eu estou vivendo. Aí eu vou conseguindo me firmar, eu vou vivendo com cada vez mais dignidade, com mais resiliência. Nós não podemos nos esquecer que a palavra diz: até no sofrimento é necessário que eu seja digno. Eu não posso e não enfrentar as coisas com a possibilidade que eu tenho. Ser grato não é ser bobo. Ser grato não é acreditar que, porque eu ouvi uma palestra no centro e agora eu preciso ser grato por tudo e não tomar a minha racionalidade. Muito pelo contrário, é necessário que você pense, que o seu raciocínio esteja cada vez mais aberto, inclusive para que você compreenda as mensagens que Deus traz para você. A gratidão, ela desperta em nós muitas coisas boas. Existem exemplos diversos do que o sentimento da gratidão é capaz de fazer, e eu quero trazer um. Há um soldado norte-americano chamado Charlie Plumb. O Charlie Plumb era um soldado durante a Guerra Fria e ele foi combater na Guerra do Vietnã. Ele se tornou palestrante depois e escreveu livros, e ele começa a palestra dele e muitos dos livros dele, ele começa sempre com a mesma frase. Ele diz bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e depois diz o seguinte: já agradeceu a quem dobrou o seu paraquedas hoje? E aí você está começando a assistir a palestra, você está começando a ler o livro, e você não tem a menor ideia do que aquela frase significa. E aí ele vai contando as coisas da vida dele e diz o seguinte, que quando ali atuando como soldado norte-americano, na época da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos combatendo com os soviéticos, ele foi para o Vietnã pilotando um caça, e aí ele sofreu um ataque dos Vietcongs e ele precisou ejetar ali a cadeira dele no avião e utilizou o paraquedas para poder conseguir descer em segurança no solo vietnamita. E aí ele foi capturado, ficou 6 anos preso, né, pelos Vietcongs, só que aí terminou a guerra, tem a queda da União Soviética, o final da Guerra do Vietnã, e ele foi libertado e retornou para os Estados Unidos. E já tinha passado alguns anos da guerra, 3, 4 anos que a guerra tinha encerrado, e ele estava numa cafeteria, ainda ressignificando todas as coisas que ele tinha vivido no Vietnã. E aí uma pessoa o reconheceu, e ele não se lembrava dessa pessoa.
E as pessoas dizem o seguinte, Sr. Charlie, como que o senhor está? Como está a vida? Eu fiquei sabendo que o senhor foi capturado, que bom tê-lo de volta em solo norte-americano. E ele agradece e pergunta para aquele homem quem ele era. E ele diz, eu era a pessoa que dobrava o paraquedas do senhor todos os dias. Então, naquele momento que ele estava buscando um significado para ele ter voltado para os Estados Unidos, ele compreende o seguinte, que ele só estava vivo porque aquele homem havia dobrado o paraquedas dele, colocado na mochila de uma forma adequada, para que quando ele sofreu o ataque no caça, ele conseguiu ejetar ali a cadeira e acionar o paraquedas e descer com segurança. E quando ele diz, já agradeceu, quando ele começa o livro, a palestra dizendo, já agradeceu a quem dobrou seu paraquedas hoje, ele está nos levando esse exemplo de vida porque nós passamos por tantas coisas e nós não agradecemos as pessoas por onde nós passamos. Porque é muito curioso quando você pensa assim, existem pessoas que são responsáveis pela nossa formação. Por exemplo, eu me lembro da minha primeira professora, eu sou professora e me tornei professora por me inspirar em outros professores. Eu tive grandes professores e tive péssimos professores. Os meus grandes professores me inspiraram naquilo que eu me tornei e os ruins naquilo que eu jamais quero ser. Eu nunca quero que um aluno meu olhe para mim ou tenha desgosto na minha aula, como eu tive desgosto em algumas aulas. Mas é curioso a gratidão que se sente com alguém que nos leva em determinados patamares, aquele que nos ensinou a escrever, o que nos ensinou a ler, um familiar por quem você nutre grande carinho, por quem você tem um sentimento de gratidão, que auxiliou na sua formação, no seu caráter. E existem tantas outras pessoas que são invisíveis nos nossos dia a dia, assim, que vão dobrando os nossos paraquedas, como o Charlie Plumb usa o exemplo de vida dele. Há uma pessoa que cuida da parte, se você mora num condomínio, na parte da limpeza, o que aciona o portão quando você chega de madrugada, a pessoa que prepara o seu café quando você chega no seu trabalho. Essas pequenas manutenções do dia a dia, para a qual nós não nos atentamos em como a gratidão é necessária. E eu volto lá no que o Paulo nos disse, lá no capítulo 5, versículo 18, da carta dele aos Tessalônicos: em tudo dai graças. Porque absolutamente todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, elas deixam um pouco delas e levam um pouco de nós. E nem sempre, porque a gente pede, nossa, eu não quero viver aquilo nunca mais na minha vida, ou eu não quero ter mais nenhum tipo de convivência com esses amigos e a respeitar os nossos inimigos. Por quê? Porque aquela pessoa que talvez com a qual você teve uma experiência muito ruim, ela te ensinou muitas coisas, inclusive aquilo que você não quer ser mais. Então seja grato também por essa experiência. Não é romantizar e ser um bobo e nossa, porque eu do tipo o livro O Segredo, que eu preciso mudar a minha mente e desenvolver uma gratidão que não é racional. Mas pense na quantidade de experiências que te contemplam e observe em como Deus, o quão Deus cuida da gente o tempo todo e nós não nos damos conta disso. E deixamos de exercer a gratidão por todas as experiências que nós passamos, tanto as boas quanto as ruins. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer quando se fala a respeito da gratidão, que é um tema que eu trouxe, falei a respeito da religião e agora eu gostaria de falar sobre a ciência. Existem várias pesquisas que já apontam em campos específicos do cérebro, quando nós desenvolvemos a gratidão, a quantidade de hormônios que são dizidos, porque nós temos vários hormônios aí que regulam nossas atividades. Endorfina, serotonina, oxitocina, dopamina, são hormônios considerados hormônios do prazer ou hormônios da satisfação. Quando você está numa festa, quando você encontra com seus amigos, quando você come uma comida que você gosta, são coisas que vão aí te levantando, te jogando para cima. E tem aí depois hormônios como o cortisol, que coitado fica conhecido como o hormônio do estresse, Então levou a fama de ser o hormônio do estresse.
E existem pesquisas que demonstram, e até mesmo dentro do campo da psicologia, ao campo da psicologia positiva, como você ter atitudes positivas, como você desenvolver o sentimento de gratidão, faz com que a sua atividade cerebral, que ela esteja mais equilibrada, que ela esteja mais perene, para que você consiga enfrentar as batalhas que você tem no seu dia a dia, para que você tenha uma inspiração maior, para que você veja as coisas com maior clareza. Então existem campos da ciência que já apontam do quão a gratidão traz coisas positivas para nós e nos auxilia aí a viver de uma forma mais eficaz. Há um exemplo da ciência que eu acho maravilhoso. Tem uma antropóloga norte-americana também, chamada Margaret Mead, e ela faz palestras em universidades do mundo todo, já tem vários livros, várias publicações. É uma das antropólogas, né, mais conhecidas, fez escavações em sítios arqueológicos muito importantes na Grécia, no Egito, na África, em locais que a história, né, ali há uma gênese muito importante da história. E ela foi questionada um dia uma aluna levanta a mão numa palestra e pergunta para ela: professora, qual é o primeiro sinal de civilização que a senhora vê na humanidade? E obviamente todo mundo ficou esperando ela responder, né? Que ela falou: uma vasilha de barro, um anzol, um machado, uma lança, alguma coisa da época da pré-história, período paleolítico-neolítico, que viesse ali a revelar, né, os primeiros traços da civilização humana. E aí a professora Margaret Mead responde: um fêmur quebrado. E ninguém entendeu por que ela respondeu que era um fêmur quebrado. E aí ela explicou por que o fêmur quebrado era o primeiro traço de civilização que ela enxergava na humanidade. Porque o esqueleto que ela encontra, o fêmur foi quebrado, mas ele foi curado, ele foi cuidado. E o que isso significa? Quando esses povos, né, da pré-história, quando esses povos que nós ainda vivíamos em bando, quando alguém se machucava, o fêmur é o maior osso do nosso corpo, ele liga o quadril ao joelho. Então, quando alguém tinha uma fratura dessa magnitude, a pessoa era deixada para morrer, porque esses povos, eles eram povos nômades, eles se movimentavam, eles viviam em busca de recursos, um rio, um local onde tinha frutos, raízes, porque eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Então, quando alguém tinha um machucado dessa magnitude, essa pessoa era deixada para morrer. Por quê? Ela é um peso muito grande para ser carregada e ela é um alvo muito fácil, né, para as presas. Né? Eu sou um predador, o ser humano é um predador, mas se ele está incapacitado, ele se torna uma presa muito fácil. E aí ela diz que o primeiro traço que ela encontra de civilização é uma pessoa que teve o fêmur quebrado, foi fraturado, mas essa pessoa foi cuidada. Significa que alguém do bando parou, cuidou dessa pessoa, imobilizou essa perna, levou essa pessoa para um local em segurança, para que ela passasse de 4 até 6 semanas, que é quando você não dispõe dos recursos da medicina moderna, para que esse fêmur pudesse ser cicatrizado. Então, é muito curioso quando a gente imagina o sentimento de gratidão dentro do campo da ciência. A gratidão nos fez evoluir. Alguém parar diante, e olha que eu estou falando de pré-história, alguém parar diante da sua sobrevivência para cuidar do outro, trouxe para nós evolução, trouxe para nós como sentimento de gratidão, como a prática do cuidado, como o sentimento da caridade nos faz evoluir enquanto civilização. E é curioso se nós fazemos um contraponto com os tempos atuais, porque a sociedade contemporânea, essa sociedade neoliberal, é uma sociedade que estimula a individualidade.
Qual de nós pararia hoje tudo que nós temos que viver, os nossos instintos de sobrevivência, para atender alguém que está incapacitado? Qual de nós deixaria de observar todas as nossas dificuldades do dia a dia? Quando é que a gente para um pouco que seja, e olha que isso hoje tem uma magnitude muito maior diante do que esses povos viviam. E é curioso porque quando você imagina que alguém parou para cuidar do outro, eu falo porque eu já disse isso e eu sei que muitos ainda dizem: ah, mas eu não posso fazer nada. Ah, está acontecendo uma guerra na Ucrânia e na Rússia tem mais de 2 anos. Está acontecendo um genocídio na Palestina. Ah, mas eu não posso fazer nada. Talvez eu não possa efetivamente estar lá no campo ou fazendo uma atividade no campo de refugiados, mas eu posso, dentro daquilo que me cabe, parar um pouco e fazer uma oração por aquelas pessoas. Porque diante daquilo que eu vivo, diante de tudo aquilo que eu tenho, é preciso que eu exerça a gratidão por tudo aquilo que Deus me deu. Porque eu não estou vivenciando aquela situação em loco, não quer dizer que eu não seja capaz de fazer nada. Não quer dizer que eu não seja capaz de doar um pouco do que eu tenho. Paulo falar sobre gratidão é semelhante ao que depois na decodificação do Evangelho, que Kardec nos trouxe a respeito da caridade. Fora da caridade não há salvação. É preciso que a gente compreenda conceitos de caridade moral, conceitos de caridade material. Nós temos um poder muito maior do que nós imaginamos. E quando a gente diz eu não posso fazer nada, a gente se coloca muito na posição que Pilatos teve com Jesus. Será que na posição de Pilatos? Porque quando a gente imagina Jesus, se nós fizéssemos um exercício básico, se eu me encontrasse com Jesus, qual seria a minha conduta? E se eu tivesse a possibilidade que Pilatos teve naquele momento, o que eu faria? Sendo o meu ali do alto escalão do Império Romano, eu faria a mesma coisa que ele fez? Eu me isentaria, eu lavaria as minhas mãos, eu ficaria ali em cima do muro? E é preciso que a gente pense a respeito dessas questões, porque são coisas que todos os dias nós somos confrontados. A vida nos confronta de diversas maneiras. Suzana, é um exemplo muito difícil que você está falando. Em quantas situações que nós somos provocados a tomar uma postura, a ter um lado, a nos colocarmos diante das pessoas e a gente não faz, porque a gente tem medo de desagradar, porque a gente tem medo de ser mal visto, porque a gente tem medo de ser mal interpretado, e aí nós não nos posicionamos. Nós nos isentamos e a gente diz: ah, eu acho triste, mas eu não posso fazer nada. Então, às vezes, nós somos muito pequenos ainda diante do tamanho do amor de Deus por nós. Porque mesmo que nós não tenhamos a menor capacidade de compreensão, é preciso que nós sejamos gratos por tudo aquilo que Ele nos oferece, por cada possibilidade que Ele nos entrega, por todas as coisas que nos acontecem, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Nosso último trabalho de desobsessão, na sexta-feira, eu gosto muito de prestar atenção nos exemplos, nas falas que nós temos das entidades, e uma entidade conversou, conosco, e enquanto nós fazíamos a desobsessão, dando o depoimento dela, 2 na verdade, e elas falaram frases que geralmente muitos de nós usamos. Elas disseram o seguinte: eu não sabia que era isso que eu estava fazendo. Ah, mas eu não sabia que ia acontecer isso. E às vezes nós nos colocamos em determinadas situações da nossa vida, e aí quando nós somos confrontados com a verdade, a gente diz: eu não sabia que era isso que eu estava fazendo. E aí a madrinha, de forma muito sábia, diz: mas você sabia sim o que você estava fazendo. Você pode ter ignorado boa parte das consequências das suas ações,
mas você sabia sim o que você estava fazendo. Nós somos todos os dias colocados, já que nós estamos encarnados no plano da prova e da expiação, no plano dos testes, nós somos colocados todos os dias diante de diversas situações. E nós sabemos ainda, lá na tenra idade, a gente já começa ali, os nossos pais, os nossos familiares nos falarem, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. E à medida que nós vamos criando uma certa independência cognitiva e desenvolvendo a nossa personalidade, desenvolvendo o nosso caráter, entendendo ali quais são os meandros que nós vamos tomar da vida, a gente vai entendendo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E é muito curioso imaginar que ainda que nós saibamos o que é errado, a gente ainda tem a capacidade de dizer, mas eu não sabia que era isso. Eu não sabia que ia acontecer isso. Você quer falar? Engraçado porque esse lance do eu não sabia é sempre uma fuga, né? Aí você falou da caridade. A caridade é uma entrega, né? O eu não sabia é uma fuga. Eu estava numa palestra recente e o palestrante falou que a criança já nasce com a personalidade pronta. O caráter é a gente que ensina, né? A gente como pai. E aí o fato de ensinar, aí me traz a questão do exemplo, né? Que a caridade é uma entrega. O exemplo é uma entrega também que você tem que ter para poder formar um caráter de outro. E nesse quesito todo, assim, você está falando, estou pensando aí, a gratidão, eu enxergo ela como uma escolha. Você escolhe ser grato ou não. Mas você também pode, a grande dificuldade do negócio está em você fazer a caridade sem esperar nada em troca, sim, em você ser grato até nas adversidades, em você ser exemplo, e para você ser exemplo você tem que ser melhor cada dia para você mesmo. Então, se você pratica caridade, você se torna alguém melhor. Se você é grato até pelas adversidades, você se torna alguém melhor. Se você precisa ou deve ser exemplo, isso é para tudo. Se você é um líder na sua empresa, você tem que ser exemplo. Se você é um líder na sua família, você tem que ser exemplo. Se você é um amigo de alguém, você sendo exemplo, você acaba influenciando aquele amigo. Você sempre é exemplo. Então a gente chega numa conclusão de que a gente é exemplo o tempo inteiro. Sim. Não é, cara? Pro bem ou pro mal. E a gente influencia. A gratidão, quando eu estava falando a questão que a gratidão do exemplo da Margaret Weed, que nos leva à civilização, a ingratidão vai nos levar à barbárie. Porque a gente tem vivido vai nos manter, vai nos sair de lá ainda. Isso, assim, vai nos deixar num cenário tão ruim, tão caótico, porque quando a gente estava na pandemia, por exemplo, quantas pessoas ainda estavam com um sentimento de ingratidão, vivendo um ambiente completamente inóspito, e não mudou nenhum tipo de atitude, não mudou nenhum tipo de pensamento. Então a gratidão é uma escolha, mas a ingratidão também é. Uhum. E com consequências. Com consequências. Então, eu posso não saber, né? Não querer pensar, mas sempre o meu exemplo vai ter consequências no entorno, das pessoas que estão no meu entorno, que é isso que a impressão que eu tenho que a dificuldade de desenvolver a gratidão, ela está vinculada ao fato de que eu falo do sentimento da gratidão, mas eu coloco a gratidão no comportamento de vida. Sim. Então, a partir desse momento que eu coloco como comportamento, eu faço com que eu preciso fazer para que eu faça aquilo, para que eu ganhe aquilo, para que eu seja. Agora, a partir do momento que eu, de fato, insiro a gratidão no meu sentimento, todas as minhas atitudes, independente, todas as minhas ações, independentemente do que seja, de como seja, para quem seja, ela tem que ser com gratidão. Em sentimento. Aí eu começo a entender de fato o que Paulo quis dizer. Sim, é o que Jesus fala no Evangelho a respeito da beneficência. Da beneficência. Quando você faz algo esperando um retorno material,
não é caridade. Não é caridade. Quando você faz algo esperando o retorno do mundo físico, se o mundo físico já te agradeceu, você já recebeu o que você E queria. por isso que a gente, quando você fala da gratidão, a gente tem sempre a mania de colocar como antagonismo da gratidão a ingratidão. Agora, se eu faço como sentimento, não existe ingrato. Porque eu fiz aquilo, porque eu quis, porque eu entendi que era necessário, porque faz parte da minha conduta de vida. Se ele entendeu, se não entendeu, se gostou, se não gostou, se agradeceu ou não, isso não torna ele ingrato em relação àquilo que eu fiz. E são os exemplos que eu acho que ficam mais claros assim dentro do que a religião nos traz. No caso de Abraão, com Isaac, porque mesmo colocando o filho para sacrifício, ele né? entrega o filho ele sem entrega, pensar duas vezes. porque ele tinha uma gratidão tão grande grande por Deus por ter que recebido aquele filho, né? Depois tem Jó também, que faz a mesma perde coisa, tudo, que tinha uma vida repleta de bonança, mas que aí vai acontecendo um monte de desgraça. Ele não se abala em momento algum. E ele não se abala em momento algum e dá graças ao Senhor ao tempo todo. Né? E aí e depois Paulo, porque Paulo passou por muitas provações. Ele só não perdeu a fé. É. Porque ele sofreu todas as dores. Sim, mas ele não muda a postura dele. Ele não perdeu Mesmo a fé. quando ele tem a lepra, né, que a esposa fala, mas você não vai reclamar com Deus o que está acontecendo? E ele diz, não, tudo ao Senhor dá graças, né? Exato. Porque, e aí é quando ele recupera a saúde e retoma ainda muito mais, ele se torna mais rico do Oriente em virtude Fica disso. saudável. E aí com o Paulo a mesma coisa, assim, porque o Paulo passa por muitas provações, né? Foi picado por uma víbora, o barco naufragou, foi perseguido, apedrejado, passou por vários tipos de dificuldade, mas segue, tanto que ele é chamado de um apóstolo das gentes, o apóstolo do povo, por conta de todo o sentimento de gratidão e é muito bonito, assim, quando você imagina a história de alguém que perseguia e que sai do campo da perseguição para se tornar um semeador da palavra. O maior dos cristãos. O maior dos cristãos, que dissipou. E é bonito ver a forma como Deus nos usa enquanto instrumento. Tem um negócio que é assim, voltando até um pouco da gratidão, que tem a ver com a parte espiritual, que é assim, hoje a gente sabe que ser grato tende a nos trazer benefícios. E a gente é muito interesseiro, né, nessas questões. Se a gente não soubesse, será que a gente seria grato? Como você fala, se você batesse de frente com Jesus, cara, hoje você sabendo que é Jesus, você rende graças. Mas e lá, quando você não sabia que Jesus era Jesus? E você perguntou, quantos seres que a gente tem um embate hoje no dia a dia e que a gente não trata como a gente trataria Jesus, sabendo que é Jesus? E ele falou sobre isso, né, no Evangelho, na questão dos testes, né? Que muitas das vezes você recebe o sentimento de gratidão diante de uma ação que você fez, justamente porque ele está te testando para ver se você realmente entendeu o que significa aquele ato. Mas aí, quando a coisa é boa, quando a coisa é boa, né? Eu fico toda grata, não sei o quê, agradecer a Deus, não sei o quê. Agora, quando a coisa pode até ser boa, mas não é do jeito que eu quis, né? Você fez alguma coisa. Ou seja, eu analiso a gratidão como comportamento de vida. Você fez alguma coisa muito boa pra mim. Pra mim, exato. E aí eu só falei, Dora, muito obrigada. E talvez você estava esperando um carnaval, que eu ia fazer um carnaval. E aí você fala, nossa, mas como a Suzana é ingrata? E aí, nesse momento, Deus está te testando para ver se você realmente aprendeu o que significa gratidão. Que é o que você falou, que é o fazer como atitude, se desprender de fato. E é interessante que a gente viu muito isso agora na campanha eleitoral, né? Então a pessoa vira e fala assim, nossa, eu só tive esse pouco de voto, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, peraí, você fez porque você está esperando voto? Mas a fulano é muito ingrato, as pessoas são ingratas. Aliás, você vê isso o tempo inteiro, né? Porque eles são muito ingratos. Ingratos por quê? Você estava esperando retorno? É que a gente tem que perguntar, né? Se a nossa, é o que eu estou falando, a gente ser interesseiro. A nossa gratidão, a gente,
principalmente, às vezes eu posso estar Ela é sendo... condicionada. Pois é, ué. Ela é condicionada. E espiritualmente também, porque a gente... Espera espiritualmente, inclusive. Mas esperar nem sempre quer dizer que você recebe. Não, mas aí quando você não é recebe, você acha ingrato. Esse é o problema. E vai receber muitas vezes, porque muitas pessoas recebem as coisas, às vezes até com o sentimento de estar sendo humilhado. É verdade. Não é assim, você não aprende rapidinho. De jeito. Dessa forma como você colocou, com interesseiro, né? Porque não é um exercício fácil. É verdade. Você precisa ter um despreendimento, e esse despreendimento não vem logo de início, não. E ainda tem a questão da vaidade, né? Ainda tem a questão da vaidade. Porque muitas das vezes, né? Que eu Você, a gratidão está tão banalizada que está parecendo ser fácil. Exato, Sabe, ainda tem, né? Me sinto grato por. Nossa, eu me sinto grato. Tá maluco, gratitude. Pô, tá maluco, meu Deus. Modo puto já com. Tem um livro, vocês falaram isso, me lembrou um livro que eu li, chama Cartas de um Psicólogo. E ele conta que o pai dele era médico e ele achava lindo, assim, na época de Natal, aquele monte de presente que o pai dele recebia e chegava lá, né? Cestas. E às vezes peru, não sei o que lá, aquele monte de coisa. E que ele, como psicólogo, Não recebia nada. não, porque é difícil às vezes você ser grato, porque você chega lá e recebe a verdade, você vê o que você não é. Então não adianta esperar essa gratidão, porque ela não vem do nosso exercício, entendeu? Tem algumas profissões que talvez o sentimento de gratidão não vai ficar também. Por exemplo, uma vez eu escutei isso do coveiro. É verdade. Ele virou, nós estávamos trabalhando na prefeitura, ele chegou lá, mas a gente conversando à toa, ele virou comigo assim, ninguém fala obrigado pra gente. Olha. Falou, deixa aí pra mim. Eu parei, falei, nossa gente, é mesmo, né? O obrigado é só pro grande, né? Sabe? Não, eu acho que aquele negócio. Não tá me atendendo, não tá me falando a verdade, mas eu troco. Mas eu acho que o caso do coveiro, tudo bem, mas se pensa assim, o coveiro, você já pensou, alguém já falou obrigado pro coveiro? Graças a Deus que não, né? Entendeu, gente? Mas ele tá ali, ele tá trabalhando, ele tá. Ele faz pra mim. Chances altíssimas hoje, inclusive, de você fazer uma meia-culpa ali com o Pilatos e ignorar Jesus, viu? Sim! Se a gente chegar e sem falar pra gente que ele é Jesus e a gente acreditar, com certeza nós vamos nos, né? Mas se chegar simplesmente como coveiro, possivelmente ninguém vai olhar pra ele. O governador da Palestina, o representante do Império Romano, fala, nossa! Aí todo mundo vai. A gente fica do lado de Pilatos até hoje. Até hoje. 2024 anos depois. É aquela história, a gente critica a atitude do outro, mas se a gente estivesse lá, nós agiríamos diferente. Nós estávamos, né? Por isso nós estamos aqui de novo. Também tem. Continuamos aqui. Pessoal, quero aproveitar o ensejo para convidar todos vocês para a 11ª edição da Feijoada dos Amigos CPMM, que vai acontecer no dia 17 de novembro, domingão, a partir das 11h30 da manhã, na Vila Alvim, na rua Pio 12, número 144, no bairro Jardim Ozanam, próximo à Casa de Carnes Brasão. Show aí maravilhoso com de corpo inteiro. E esperamos todos vocês, feijoada à vontade, com todos os acompanhamentos, arroz, farofa, couve, laranja e a animação de sempre do CPMM com muita cerveja gelada e caipirinha. Então nós já estamos todos do CPMM vendendo os ingressos, R$50. Contamos aí com o apoio de todos vocês para nos prestigiar, né? Vai ser mais uma feijoada de muito sucesso, graças a Deus. Então, contando aí com a presença de todos vocês e agradecendo mais uma vez a Deus, a Maria de Nazaré, a todos da colônia de São Francisco de Assis, que nos auxiliam em todos os trabalhos, que cuidam de nós com tanto amor, com tanto carinho. Mais uma vez, muito obrigada. Sei
Glória a Deus.